Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Queridos, esse momento é mais que especial. Estar de volta para glorificar, louvar, exaltar, enaltecer o nome do nosso Senhor Jesus. Mais ainda, de estar aprendendo nessa manhã com os irmãos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Não deixe que nada tire a sua concentração. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nessa manhã de domingo, Senhor, nos apresentamos a Ti, Senhor Deus. Nessa manhã de domingo, Deus, que Tu nos separaste, Senhor, para vir aqui, na casa do Senhor, com alegria, louvar ao Teu santo nome, porque só Tu é digno de louvor e adoração. Nós rendemos graças, Senhor Deus. Pai, o que eu te peço nessa manhã, Senhor, é que Tu venha ungir a nossa mente. Unja o nosso coração, Senhor. Unja os meus lábios, Senhor Deus, para que eu fale palavras que venham direto do Teu trono da graça, Senhor. E venham atingir os corações nessa manhã, Pai. A única manifestação que nós aceitamos aqui nesse templo, Senhor Deus, é a manifestação do Teu santo e poderoso Espírito. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todo o Teu agir nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Queridos, esse convite eu venho protelando, já olha o dia que já era para ter acontecido. Aí eu falei, ainda não. E agora, assim, além de estar retornando, né? E eu vi que seria o momento de estar aqui. Ontem, antes de eu dormir, aconteceram algumas situações adversas que eu creio que tinha a ver por eu estar nesse momento. A vida falou, logo agora que tu vai levar a palavra amanhã. Aí tu tá calmo, Love. Ela me chama de Love. E eu a chamo de vida. E eu falei, não, tá tudo bem. E aí eu fui observando que sempre quando eu pregava, eu tinha que viver aquilo que eu iria pregar, para que não fosse só uma palavra daqui para lá, que viesse verdadeiramente surtir efeito. E quando ontem que me veio essa situação, disse, o inimigo está me tentando cercear, me calar, me tolir. Aí eu falei assim mesmo, mas não vai ser como das outras vezes. Vocês vão entender o porquê que eu estou começando a contar essa história. Porque de outras vezes eu ouvi uma voz. Eu não sou esquizofrênico, tá, gente? Eu ouvi uma voz que dizia assim para mim: quem és tu? Quem és tu? Quem és tu para querer estar querendo me confrontar? E eu, muito jovem, eu me encolhi. E aquela voz tomava mais força. E eu ficava assim, ó, tremendo. E o tempo foi passando. E hoje eu entendo quem eu sou na presença do Senhor. E por que eu estou falando um pouco da minha história, que daria um livro? Porque nós vamos entender que hoje, se eu fosse dar um tema, seria a proteção com óleo ou do óleo. Aí você vai entender, que proteção é essa, pastor? Aí você pode perguntar, perdão. Aí nós vamos entender nessa manhã, qual é a proteção do óleo que eu estou me referindo. Você que trouxe a sua Bíblia, você poderia abrir comigo em Salmos 133, 2.
capítulo 133, versículo 2. Amém? Eu não sei qual é que está a sua versão, mas o sentido é o mesmo. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Geralmente, quando se fala nesse salmo, fala sobre a questão da unidade da igreja, né? Mas hoje nós vamos entendê-lo num sentido bem amplo, no sentido de proteção. Como que esse óleo pode nos proteger? Esse óleo, a unção do Espírito Santo, não apenas capacita, mas protege os sentidos espirituais e físicos dos servos, conduzindo à unidade, santidade e autoridade. Neste contexto, o óleo precioso é uma metáfora para a bênção e unção de Deus que se espalha de forma abundante. Esse óleo, conforme está em Êxodo, no capítulo 30, do versículo 22 ao 33, era um óleo sagrado, composto por especiarias, principalmente por especiarias finas, que era a mirra, que simbolizava santificação e purificação, canela aromática, com propriedades medicinais, o cálamo aromático, com vapores associados à oração que sobe a Deus, cássia, utilizado para perfumar, e o azeite, associado ao Espírito Santo, que representa alegria, saúde, cura e capacitação para o serviço. Eu gostaria que a irmã Elizabeth viesse aqui. Em nome de Jesus. Pode subir. Não é nenhum ritual, tá, gente? Eu vou fazer aqui, é só para vocês entenderem, tá bom? Eu estava orando enquanto estava acontecendo o louvor. Eu disse, Senhor, me direciona, quem é que eu vou chamar? A irmã Elizabeth. Ela disse, pode, pastor. Eu disse, pode. Então, olha só. Isso aqui tem um significado tão importante, sabe, gente? O que eu vou fazer agora? Feche os olhos. Amém? Desculpa. Pode descer. Queridos, Moisés instruía os sacerdotes a ficarem 7 dias com o óleo. Imagina 7 dias você. Sabe, quando eu vi esse número, 7 dias, nossa, o número da perfeição de Deus. 7 dias. Quantas vezes nós, por uma coisa, nós fazemos com que essa presença de Deus se afaste de nós. Porque, como eu falei, o óleo é a própria representação do Espírito Santo de Deus. Aí você vê que ele desce, ele vai escorrendo, e ele vem na cabeça, na mente,
onde é o campo de batalha. Quantos pensamentos nós não temos que às vezes nos enfraquecem? Mas quando você está com a presença do Espírito Santo na tua vida, a tua mente está blindada. A tua mente está blindada. Para eu estar aqui, eu tive que me blindar. Para o pastor Felipe estar à frente, ele tem que estar blindado. Para a irmã Beth estar recebendo os irmãos lá na porta, ela tem que estar blindada. Quantos ataques nós sofremos, né, queridos? Mas nós temos um escudo que nos protege. E o óleo continua a escorrer. Ele vai para onde agora? Ele vai para os olhos. Como é que a palavra do Senhor fala? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, iluminado. Nós temos que ver como Jesus vê as coisas, como Deus vê as coisas. De que forma que você está olhando as situações adversas que aparecem na sua e na minha vida? Você dá ouvido àquela voz que não seja a voz do Espírito Santo de Deus? E o óleo continua a escorrer, queridos. E agora o óleo está nos ouvidos. Eu li uma história, já tinha um tempo atrás, que os pastores antes, eles colocavam óleo no ouvido das ovelhas, para que aquele óleo viesse protegê-las dos insetos. Ele servia como um repelente, porque a ovelha, quando não estava com a proteção do óleo, qualquer inseto poderia penetrar no ouvido, inflamar, infeccionar, e aquela ovelha ficava atormentada quando aquele inseto entrava no seu ouvido. E ela, para querer ter um alívio daquele tormento, ela procurava uma rocha. Sabe o que ela fazia, queridos? Ela batia a cabeça na rocha. Ela batia tão forte que ela vinha morrer. Ela morria. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Quando nós estamos com a proteção no nosso ouvido, quando nós estamos ungidos pelo Senhor, com o óleo da proteção, nós ouvimos a voz do Senhor, que diz assim mesmo: filho meu, não temas, eu sou contigo. Imagina 7 dias. 7 dias? O dia do descanso, né? O dia do descanso. Perfeito. Então, quando nós estamos com o Senhor, nós cremos que em Cristo Jesus nós somos infinitamente mais que vencedores. Mais uma vez. Quando nós estamos com a presença do Espírito Santo, com o óleo da proteção, nós cremos e colocamos em prática que nós somos infinitamente mais que vencedores. Nós não precisamos fazer como aquela ovelha. Quantas pessoas escutam vozes que as deixam tristes, desanimadas, em um canto, não tendo mais nem ânimo para viver. Sabem, aí procuram uma solução para aquela dor profunda que estão sentindo,
Algumas pessoas tentam suicídio, ou têm pensamentos suicidas. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. O óleo nos proporciona alegria. O óleo nos proporciona proteção. O óleo nos proporciona felicidade, porque é a própria presença do Espírito Santo. E o óleo continua a escorrer. Agora ele vai para a boca. Ele pega todos os sentidos. Quantas vezes nós usamos palavras que desagradam o Espírito Santo? Sabe, às vezes é aquele teu vizinho lá, que tenta tirar a tua paz, que fala algo que te desestabiliza emocionalmente. Mas ei, lembre-se, você tem a presença do Espírito Santo. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando vierem esses pensamentos, eu sou do Senhor, eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo em minha vida. Tá, aquele vizinho, ele está precisando que eu ore por ele, ele está precisando que eu demonstre amor por ele. Uma vez veio uma amiga minha, ela veio fazer, não sei se foi mestrado ou doutorado, e ela não tinha onde ficar, eu ainda não havia casado com a vida. Eu tinha recentemente chegado em Belém, eu tenho 16 anos que eu vim para Belém. E ela pediu para ficar lá onde eu morava, e eu morava sozinho. E aí tinha cabeceira, vários livros que eu ficava lendo. E eu disse, você fica aí, você pode dormir aí, que não vai ficar bem eu ficar dormindo com você. Eu sou solteiro, você é casada, você é mulher, eu sou homem. E eu vou para a casa de um amigo, você fique à vontade na minha casa. E aquela moça estava passando por umas situações bem adversas na vida, com várias questões. E um dia eu a encontrando, depois de um tempo passado lá na cidade que eu morava, em Altamira, e ela me encontrou, eu disse, nossa, você está tão bem, a aparência dela. Ela disse, tinha um livro na cabeceira da tua cama, que eu li. Eu disse, que livro? Eu não sabia qual era o livro. E o Senhor sabia porque eu tinha levado para aquele lugar. Em seu lugar, o que faria Jesus? Toda vez que você estiver passando por alguma situação que te deixa triste, muito triste, muito cabisbaixo, se pergunte, no meu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus no seu lugar, irmã Miriam? O que faria Jesus no seu lugar, irmão Francisco? O que faria Jesus no seu lugar, irmão Marcos? O que faria Jesus no seu lugar, irmão Adenar? O que faria Jesus no seu lugar, Isabel? O que faria Jesus? O óleo continua a escorrer. Esse óleo é tão poderoso. E o óleo agora ele vai descendo. Ele vai para as vestes. E ele toma conta de todo o nosso ser. Eu tenho uma passagem bíblica que eu separei aqui, que fala assim: em todo tempo sejam alva as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. O óleo da unção protege-nos sentidos e nos prepara para viver debaixo da bênção. Onde há unção, há ordem, direção, manifestação da glória. A unção, tanto no Antigo como no Novo Testamento, representa a presença do Espírito Santo
e a proteção divina. Eu sou muito chorão, sabe? Quando eu estou pregando. E antes de eu vir para cá, eu fiquei para lá orando ali no canto. Mas o que eu pedia para Deus era que Ele verdadeiramente usasse os meus lábios, que não fosse eu. Mas que cada um aqui nessa manhã, e quem está assistindo, pudesse verdadeiramente sentir a presença do Espírito Santo. Antes de eu vir para cá, eu ensaiei tanto. Eu não queria que eu chegasse aqui de qualquer jeito. Eu queria que verdadeiramente o Senhor me usasse. E que esse óleo da graça nunca falte na minha vida e na sua vida. Que esse óleo venha transbordar. Que todos os nossos sentidos eles estejam ungidos todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho. Às vezes a gente pensa que a gente só tem que estar ungido na igreja. Tem tantas pessoas no nosso trabalho que precisam que verdadeiramente a gente fale de Jesus sem precisar falar. Com nossas ações, com o nosso andar, com o nosso vestir. Eu brinco com a minha esposa. Eu falo para o Felipe. Eu ainda não vi pessoas, já vi pessoas parecidas, mas assim, se ela tiver 3 vestidos, ela dá 2, às vezes fica até sem nenhum, mas ela vai dando, ela não é apegada a nada desse mundo, nada. Nós estamos de passagem. O que vocês sabem que eu ainda não sou dessa denominação? O que me atrai? São os olhos verdes do Felipe? Não. É a unidade da igreja. A alegria que cada um de vocês demonstra. Quando eu não pude ir para Miraí, nossa, eu fui entender que não era aquele momento. Mas eu olhava vocês assim, pulando no rio, tudo que eu fazia no interior. Aí eu falei, mas Deus vai separar um momento. E quando a gente entende que Deus está no controle das nossas vidas, você quer Libras? A gente vai ficando calminho, sereno, uma maturidade espiritual. Se o Felipe viesse falar como eu era quando ele me conheceu. Primeira vez que eu preguei na Alto Monte, foi lá na Tavares Bastos. Nossa, gente. Bem diferente de agora. Agora eu estou tremendo, mas não é de medo. É da presença forte do Espírito Santo de Deus aqui. Eu tenho tantas coisas para falar, tudo separado. Eu estudei, pesquisei. Até palavras em grego. Mas o Espírito Santo, ele age na simplicidade. Eu não poderia vir aqui falar um monte de palavras difíceis e nós saíssemos daqui vazios.
Aí o Espírito Santo falou comigo: ei, oh. Não é isso que eu quero que o meu povo sinta. Ele está do seu lado, ele está te abraçando. Sinta esse óleo caindo na sua cabeça. O derramar do Espírito seja real. Seja real na minha vida, da sua vida, da pessoa que está assistindo nessa manhã. Que você venha sentir a presença do Espírito Santo de Deus como algo tremendo, algo poderoso. Nada, 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 nada venha nos separar do amor de Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Eu só tenho que te agradecer. Te agradecer pela vida de cada irmão. Te agradecer pela dedicação dos irmãos. Todo mundo que vem aqui olha para cá e diz: nossa, é tudo com tanta excelência. Nossa, os pastores que vêm pregar aqui, a presença de Deus é excelente. Os olhos de vocês iluminados pela presença de Deus. Deus abençoe a todos. Shalom.